Estamos de volta para a segunda parte da aula sobre distúrbios infecciosos do sistema respiratório. Eu parei, se eu não me engano, nesse slide, né, em que eu ia começar a falar sobre como que a gente classifica as pneumonias na anatomia patológica, de acordo com os padrões morfológicos, né? Mas antes disso, eu queria fazer uma breve revisão da primeira parte, rapidinho. Nós classificamos as pneumonias em agudas e crônicas, separando os principais agentes etiológicos de cada uma delas, né? Separamos em aguda atípica e aguda clássica, né? Falamos que na radiologia a pneumonia de padrão atípico geralmente tem um infiltrado intersticial, enquanto que a pneumonia de padrão clássico costuma mostrar uma consolidação na radiologia, né? Separamos os agentes etiológicos de cada uma delas. E, por fim, também falamos sobre a origem, né, principalmente dessa bactéria. É uma bactéria adquirida na comunidade, no ambiente hospitalar, ou é um processo de pneumonia aspirativa? Então, nós estávamos construindo aí o diagnóstico clínico radiológico para a gente pensar nos principais agentes etiológicos causadores daquela pneumonia e poder instituir o tratamento, tá? Né? Sem necessariamente precisar identificar completamente o agente, né? Principalmente nesse contexto de pneumonia aguda, que a gente precisa iniciar o tratamento para evitar as consequências e complicações do processo. Não é mesmo? Bom, mas agora falar sobre anatomia patológica, né? Como que a gente identifica uma pneumonia? Macroscopicamente, microscopicamente, o que que a gente encontra nos pulmões, tá? São alguns padrões que a gente pode aqui designar. É o padrão de pneumonia lobar e o padrão de broncopneumonia ou pneumonia lobular. Tá? Trouxe aqui dois esquemas para poder separar os dois muito bem, em que a pneumonia lobar ela pega extensamente um lobo inteiro ou parte dele, tá? Enquanto que a pneumonia lobular ou broncopneumonia tem um aspecto mais multifocal e geralmente um acometimento bilateral dos pulmões. Tá? Em ambos os casos, geralmente são bactérias que provocam esse padrão de pneumonia, tá certo? Tanto a pneumonia lobar quanto a broncopneumonia. E pode ser, inclusive, a mesma bactéria. Tá? Não está muito bem explicado por que, que uma acontece de um jeito e por que, que uma acontece de outro jeito. Tá certo? Em ambos os casos, o edema provocado por essa pneumonia tende a ser um edema alveolar. Tá certo? Então, aqui a gente vê uma consolidação extensa, né, no exame de imagem, pegando um lobo inteiro, caracterizando o padrão lobar, enquanto que aqui a gente vê consolidações multifocais, bilaterais, caracterizando o padrão mais de broncopneumonia. Certo? A gente vai ver que tem algumas complicações que são mais frequentes em uma, enquanto outras complicações são mais frequentes no outro padrão. Mas em ambos os casos a gente está pensando mais em bactéria, né? Obviamente, se o quadro clínico é um quadro clínico agudo, né, que está chamando atenção aqui. Perfeito? Muito bem. Dos esquemas a gente parte para a vida real. Aqui mostrando a pneumonia ocupando extensamente aqui o lobo inferior do pulmão, enquanto que aqui a gente vê vários focos, né, de broncopneumonia, pegando o lobo inferior e pegando o lobo superior. Tá? Então, como que a gente vê lá no desenho e como que a gente viu aqui na peça, né, a macroscopia, tá certo? E, novamente, lembrar que são bactérias. A gente lembra que aqui, obviamente, a consistência desse pulmão vai estar alterada, porque dentro desses alvéolos tem um exudato, né? Então a consistência aqui vai estar aumentada, tá? E a coloração mais pálida aqui, mostrando o acúmulo de pus dentro desses alvéolos, tá certo? Aqui uma outra imagem que a gente vê vários focos desse edema alveolar exudato aqui, né, o que caracteriza uma broncopneumonia. Já nessas imagens, esse edema está ocupando extensamente o lobo superior, aqui nesse caso, e aqui pegando mais lobo inferior. Tá? Seriam dois exemplos de pneumonia lobar,
E uma diferença entre os dois seria que aqui a gente está numa fase chamada de hepatização vermelha, né? A gente vê a coloração avermelhada, que chama atenção, mostrando a hiperemia do processo inflamatório, enquanto que aqui a gente tem uma hepatização mais cinzenta, em que a hiperemia já diminuiu, e o que chama atenção aqui é o depósito do edema rico em proteínas dentro desses alvéolos, o que faz com que eles tenham essa cor mais pálida, mais acinzentada. Tá? O termo hepatização faz referência ao fato de que aqui, como o pulmão vai estar mais consistente, né, ele vai adquirir um aspecto mais parecido com o fígado, tá certo? Por conta de perder aquela capacidade de elasticidade e de complacência pulmonar, tá? Muito bem, obviamente isso pode aí aparecer no exame físico para você, né? A expansibilidade desse pulmão pode estar prejudicada, os sons respiratórios passando por essas partes que estão repletas de líquido, né? Obviamente vão dar aí alterações no exame físico. E aqui para mostrar um padrão mais típico de broncopneumonia, mas nessa parte fica parecendo que a gente tem um edema mais extenso, como se fosse aqui um padrão lobar, misturado com um padrão lobular, que é o padrão da broncopneumonia, né? E aí por isso ele é chamado pseudolobar, né? Porque na verdade é uma broncopneumonia mais extensa, em que vários focos estão coalescendo, né? Dando aí uma impressão de uma pneumonia lobar, tá? Enfim, microscopicamente, se a gente for imaginar aqui, nós estamos vendo os alvéolos hiperemiados, o edema dentro dos alvéolos com a fibrina e o infiltrado inflamatório, né? E por isso, se a gente está vendo um exudato alveolar, a gente consideraria macroscopicamente o padrão lobar ou lobular, né? Obviamente, a gente só consegue separar esse padrão mais na macroscopia, né? Está extensamente localizado ou se está só multifocal, perfeito? E pensando novamente em bactérias. Mas na prática, gente, ninguém faz biópsia para dar esse diagnóstico de pneumonia lobar, de pneumonia lobular. Esse é um diagnóstico que vem pelo padrão de consolidação que aparece na radiologia, tá certo? Então, aonde está ficando radiopaco é aonde tem o edema do alvéolo, perfeito? Aqui, novamente, o exudato acompanhando, né, dentro dos alvéolos, a hiperemia que chama a atenção aqui dos vasos, né? Então, esse exudato dentro dos alvéolos ou é lobar ou é lobular, certo? Aqui, só para destacar que além do exudato, a gente está vendo um certo apagamento dos septos alveolares, meio como se eles estivessem sendo destruídos, tá? Esse padrão mais destrutivo dos alvéolos, ele está mais associado com o padrão lobular, que é o padrão de broncopneumonia, tá certo? Então aqui microscopicamente, se eu vejo muita destruição de septo, favorece o padrão de broncopneumonia, mas o diagnóstico não é feito a partir da observação microscópica, ok? O diagnóstico é feito na macroscopia, que na prática clínica é feito pela radiologia de maneira indireta, tá certo? Não muda-se o tratamento aqui, porque as mesmas bactérias que geram o padrão lobar também geram o padrão lobular, tá? As consequências e complicações é que podem ser diferentes, tá certo? Aqui como um exemplo, o padrão lobular, por destruir muitos septos, né, se ele provoca essa destruição muito intensa, você pode ter até um quadro de hipertensão pulmonar pela perda aí de vários caminhos por onde o sangue poderia estar passando adequadamente e gerando aí uma sobrecarga para o coração direito, tá? Coisa que na pneumonia lobar não acontece muito frequentemente. Aqui, para mostrar que nesse quadro, ao invés da gente estar mostrando o edema dentro do alvéolo, o edema está restrito ao septo, tá vendo? Então, esse exudato restrito aos septos, a gente vê aqui o padrão intersticial, que é o terceiro tipo de padrão morfológico. Eu não mostrei macroscopia do padrão intersticial, porque é muito difícil de reconhecê-lo macroscopicamente, já que a única alteração aqui é o alargamento dos septos.
tá? Esse padrão intersticial conversa com, lá na radiologia, aquele infiltrado intersticial, né? E também na clínica com aquele quadro mais atípico, com uma tosse mais seca. Por isso aqui entram os vírus, a clamídia e o micoplasma, mais como os agentes etiológicos desse padrão intersticial. Então, na anatomia patológica, padrão lobar, padrão de broncopneumonia, também chamada lobular, né? E o último padrão aqui, o padrão intersticial, tá ok? Aqui, novamente, o alargamento dos septos provocado por um infiltrado inflamatório, né, com edema, mas que não tem um edema tão importante aqui para dentro dos alvéolos. Né? Lembrar que na radiologia, então, se não tem edema para os alvéolos, aquele padrão de consolidação, de condensação, fica menos evidente. E aparece aqui mais um padrão de infiltrado intersticial, ou às vezes um padrão, lembrando, vidro fosco, que é frequentemente também referido na radiologia. Tá? E lembrar que na clínica a tosse tende a ser seca. Muito bem. Por último, mostrando aqui novamente o exudato no septo, tá? Com a hiperemia também no septo. Dentro do alvéolo não tem um edema tão importante, então um padrão mais intersticial, mas aqui eu coloquei vírus, porque a gente está vendo essa célula com uma inclusão viral aqui, provavelmente um citomegalovírus, que deve estar aqui dentro de um macrófago alveolar, tá? Indicando que o processo é viral. Tá? Na prática, obviamente, para você dar o diagnóstico de uma pneumonia por citomegalovírus, né, que seria uma pneumonia de padrão mais crônico, paciente imunossuprimido, tá? A gente pensaria aqui na sorologia para o citomegalovírus ou no PCR, tá? Na biópsia aqui não faz tanto sentido, tá certo? Então, aqui fazendo um resumão no nosso raciocínio clínico. Se eu estou pensando numa pneumonia bacteriana, eu estou pensando numa pneumonia aguda. Estou pensando numa pneumonia aguda clássica. Pensando que ela pode ser hospitalar, comunitária ou aspirativa, dependendo aí de qual é o paciente, né, quais os ambientes que ele circula e se ele tem fatores de risco para aspiração. Lembro que na radiologia, o padrão principal é o padrão de consolidação, de condensação, né? E que, macroscopicamente, no padrão da anatomia patológica, há uma tendência dela ser uma pneumonia lobar ou lobular, que é a broncopneumonia. Então, aqui um resumo juntando a clínica com a radiologia e com a anatomia patológica. Mas, e se for uma pneumonia viral por micoplasma ou por clamídia? Tá? Ela tende a ser aguda, atípica, porque a tosse tende a ser mais seca, tá certo? É comunitária, aqui nesse caso, nós não estamos considerando aspiração nem hospitalar, né? Aspiração hospitalar só para bacteriana. O infiltrado na radiologia tende a ser intersticial, ou às vezes aquele padrão em vidro fosco, né? E na anatomia patológica, a gente tem o aspecto intersticial dessa pneumonia, com aquele edema nos septos. Tá? Então, fazendo um resumão aí para vocês. E aqui, considerando a pneumonia crônica, que a gente ainda não falou muito, né? Os agentes etiológicos, mais fungo e micobactéria, a gente consideraria aqui a pneumonia crônica, a clínica muito variável, lembrar um quadro mais arrastado, que pode ter perda de peso, tá? É uma pneumonia comunitária, né? A pneumonia crônica, lembrando que pode ser aí relacionado com uma infecção oportunista. A radiologia pode ser muito variável, pelo fato de ser uma pneumonia muito arrastada, tem mais chance de ter destruição nesses pulmões, né? Então mais chance de ter fibrose, calcificação, necrose destrutiva aqui, por conta desse processo, né? E também no padrão morfológico da anatomia patológica, eu posso ver aí vários padrões diferentes. Tá? Fibrose, calcificação, né? Necrose caseosa, enfim, abre aí mais o leque. Como aqui o diagnóstico fica mais difícil, porque a clínica é mais variável, a radiologia é mais variável, né?
pode ser mais importante aqui, eventualmente, fazer uma biópsia pulmonar ou da pleura ou de algum linfonodo para procurar o agente etiológico. Então, se te perguntarem em que contexto a anatomia patológica ela participa do diagnóstico propriamente de uma pneumonia, tende a ser mais de uma pneumonia crônica do que uma pneumonia aguda, né? A pneumonia aguda, a clínica e a radiologia já acabam resolvendo muitos casos. E, obviamente, a patologia clínica ajuda bastante. Numa pneumonia crônica arrastada, em que a gente está com muita dificuldade para fazer o diagnóstico, eventualmente aparece aqui a anatomia patológica para fazer um diagnóstico diferencial. Tá? E lembrar que aqui, pneumonia crônica, muitas vezes, por essa questão de gerar perda de peso, por essa questão de ser um quadro arrastado, destrutivo de parênquima pulmonar, faz muito diagnóstico diferencial com câncer, tá certo? Então, frequentemente a biópsia pode ser necessária para separar isso é uma pneumonia ou isso é um câncer, tá bom? Pode ser um contexto aí de diagnóstico diferencial. E aqui, voltando para a gente fechar nas pneumonias agudas, para falar da fisiopatologia, como que elas evoluem e quais são as consequências e complicações mais frequentes. Tá? As pneumonias agudas, geralmente elas se resolvem sem sequela ou com sequela. Tá? Sem sequela quer dizer que houve reabsorção do exudato e houve a neutralização do agente. Com sequela, a gente pode falar em pneumonia em organização. Essa organização gera uma fibrose pulmonar, tá? E, eventualmente, essa fibrose também pode gerar bronquiectasia. Perfeito? Então, pode deixar aí um registro de que aquele paciente teve aquela pneumonia. Tá? Lembrar que essa fibrose também pode envolver, eventualmente, a pleura, gerando aí uma cicatriz pleural. Muito bem. Como que eu decido se a minha pneumonia aguda vai evoluir de maneira com sequela ou de maneira sem sequela? Obviamente entra aqui a virulência do agente etiológico, né? Eu tenho agentes etiológicos que são mais agressivos do que outros, né? Entra, obviamente, qual é a resposta que aquele indivíduo monta para aquele agente etiológico, e isso pode ser variável de uma pessoa para outra, né? E, obviamente, entra aqui quando que foi feito o diagnóstico e quando que foi instituído o tratamento. Porque quanto mais precoce for feito o diagnóstico correto e quanto mais precoce for instituído o tratamento, menos sequelas há de haver naquele caso de pneumonia. Tá certo? Então, por isso, eu estou tentando fazer com vocês aqui treinar o raciocínio clínico, né? Clínico radiológico para essas pneumonias. Tá? Muito bem. Outras coisas que podem aparecer aqui na evolução. É muito comum ter hiperplasia nos linfonodos torácicos, né? Da mesma maneira quando a gente tem uma infecção de garganta, você tem hiperplasia de linfonodos cervicais, né? Numa pneumonia, você pode ter hiperplasia de linfonodos no mediastino, tá? Sinal de que está combatendo o processo infeccioso. A extensão para a pleura, que é a pleurite aguda fibrinosa, que a gente já conversou no infarto e que eu vou falar de novo aqui. O derrame pleural exudato, que vem como consequência desse processo e que pode receber nomes especiais, que eu vou explicar aqui para frente. O abscesso pulmonar, uma fístula, né, broncopleural, que frequentemente evolui com derrame pleural, não é uma coisa comum, mas é uma consequência importante aqui que pode aparecer, né, grave. Dano alveolar difuso, né, que nós já estudamos, e que pode aí eventualmente matar o paciente pela insuficiência respiratória aguda, que é o muito que a gente observa no desfecho aí da COVID, né? A passagem do agente etiológico para o sangue e a disseminação desse agente etiológico no sangue, provocando eventualmente uma meningite, uma endocardite infecciosa, como consequência dessa pneumonia. E, por último, óbvio, considerar a evolução para a sepse, já que nós estamos aqui falando de um processo agudo, né, que pode gerar aí colapso circulatório sistêmico. Muito bem, então não queremos que essas coisas aconteçam, e para evitar que elas aconteçam, novamente, diagnóstico precoce e tratamento correto e precoce.
falando aqui em detalhe sobre algumas das consequências que eu falei. Pleurite aguda fibrinosa, está aqui a superfície externa pulmonar com uma área muito extensa de pleurite aguda fibrinosa, a gente vê por essa cor mais acastanhada da pleura, né? Mostrando a hiperemia dos vasos e o depósito da fibrina, né? Formando esse espessamento meio gelatinoso, né? A fibrina tem esse aspecto meio de cola, né, por cima aí da pleura. Lembrar que no contexto da pneumonia, a pleurite aguda fibrinosa, ela vem por uma inflamação por contiguidade e por isso ela tende a ser mais frequente a partir de uma pneumonia lobar, porque na pneumonia de padrão lobar a gente tem extensamente o acometimento daquele lobo e junto com o acometimento daquele lobo está o acometimento da pleura. Muito bem. Você vai encontrar o edema com a fibrina espessando essa pleura, gerando na clínica o atrito pleural, e também os mediadores inflamatórios entrando em contato com a pleura parietal podem provocar a dor pleurítica, que é aquela dor ventilatório dependente mais importante na inspiração. Então, no quadro clínico do paciente, isso pode estar presente. O líquido que pode extravasar para o espaço pleural pode provocar derrame pleural de padrão exudato, né? Que pode comprimir o pulmão, gerando aí a telectasia compressiva, e que também pode aparecer nos exames de imagem, né, como uma lesão secundária de uma pneumonia. Tá? Se eu tenho pus na cavidade pleural, né, se eu tenho aí a presença de piócitos, tá? Lembrar que eu tenho aqui um chamado piotórax, ou também chamado empiema pleural, tá certo? Quando esse líquido pleural tem esse aspecto purulento. E se não acontece a remoção adequada dessa fibrina, né, há grandes chances de evolução para uma cicatrização da pleura com uma pleurite fibrosante, que se associa com uma atelectasia de retração, né, nesses pulmões. Nesse caso aqui, essa pleurite aguda fibrinosa está muito extensa. Né? Então, um processo tão extenso aqui, assim, provavelmente teria evoluído com fibrose. Tá? Por isso, turma, tratar adequadamente o nosso paciente para evitar essas complicações. Trouxe aqui para vocês o produto, né, coletado a partir de uma toracocentese. Então, olha a característica desse derrame pleural. Essa cor amarelada, esse aspecto purulento, caracterizaria aí um piotórax, um empiema pleural. Tá? Lembrar, não joga fora isso aqui, ó, que você coletou do paciente. Esse material tem que ser encaminhado para a patologia clínica. Tá? Eu posso fazer aqui, inclusive, tentar identificar a bactéria, certo? O agente etiológico aqui. Fazer cultura, fazer antibiograma. Posso fazer vários exames nesse material. Não joguem fora. Tá? E aqui, para lembrar, a atelectasia de compressão, a partir, né, do derrame pleural, e a telectasia de contração a partir da fibrose da pleura. Outras imagens de pleurite aguda fibrinosa, aqui a peça ainda a fresco, sem formol, e aqui a peça já no formol. E aí a gente vê que a fibrina tem esse aspecto mais amarelado aqui, né? Lembrando uma manteiga. Tem esse aspecto assim, né? Aqui na microscopia, a pleura espessada pelo edema e por vasos muito dilatados, né, da hiperemia, e aqui por cima, esse material eosinofílico, né, grudado aqui na superfície pleural, é o depósito da fibrina, tá? Então, por isso, pleurite aguda fibrinosa. E aqui mostrando, né, como que essa fibrina pode provocar aderências entre as pleuras, tá? Aqui já no caso, já evoluindo com fibrose, tá certo? Então imagina que essa fibrose entre as pleuras, que pode se dar entre as pleuras viscerais, como no caso aqui, entre dois lobos, tá? Ou então, da pleura visceral com a pleura parietal, podem formar lojas que acumulam secreção, entendeu? Gerando assim compartimentos que estão ali represando pus,
por exemplo, né, que vai exigir aí uma toraxentese, e também podem prejudicar a expansão desses pulmões, gerando atelectasias retrativas. Tá? Não queremos que isso aqui aconteça. Uma outra consequência e complicação importante para a gente conversar é o abscesso pulmonar. Tá? Aqui na imagem, ó, um abscesso pulmonar, que é essa cavitação arredondada preenchida por necrose de padrão liquefativo, e aqui associado, a gente está vendo a pneumonia aqui, ó, junto. Ó, tá? Aqui o pulmão mais com aspecto normal, aqui uma pneumonia, provavelmente de padrão lobar, evoluindo com o abscesso. Né? Então, novamente, o abscesso, lesão arredondada, cavitação com conteúdo necrótico supurativo, que significa purulento. Na clínica, lembrar que gera febre, escarro fétido, tem mais chance de gerar hemoptise. Pode ser aí uma evolução de uma pneumonia aspirativa, e é muito frequente a aspiração provocar abscesso, porque eu tenho múltiplas bactérias, né, geralmente na pneumonia aspirativa, e porque na aspiração você pode ter também aspiração de conteúdo gástrico, né, e o suco gástrico gera uma destruição do parênquima pulmonar, favorecendo a formação do abscesso. Tá? Lembrar que a pneumonia de padrão aspirativo prefere o pulmão direito, já que o brônquio direito é mais retificado. Né? Mas também pode ser uma evolução de uma pneumonia bacteriana que não seja aspirativa. Tá? Obviamente aqui, um agente etiológico mais virulento, né? Ou uma resposta de defesa pior, né? Gerando esse desfecho desfavorável, que é a formação do abscesso. Pode ser também uma evolução de uma bronquiectasia, como nós já tínhamos visto, né? Ou então no contexto do infarto, né? Por uma tromboembolia séptica ou por uma colonização bacteriana secundária. Né? Então, nem todo abscesso é uma evolução de uma pneumonia, ok? E por último, lembrar que no contexto de neoplasia, eu também posso favorecer a formação de abscessos, tá? Igual a gente vai ver na próxima aula. Aqui mostrando uma pneumonia lobar, né? Já de coloração, lembrando a hepatização cinzenta, e aqui nessa área a formação do abscesso, em que a gente vê o padrão destrutivo da necrose liquefativa. Aqui microscopicamente, para a gente ver o centro do abscesso, e aqui a periferia, que tende a formar uma cápsula de colágeno, e aqui no centro do abscesso, muitos neutrófilos mortos, que são os piócitos, e várias colônias bacterianas. Né? Abscesso pulmonar, a gente está pensando ou bactéria ou fungo, que geralmente são os causadores desse tipo de complicação. Aqui na radiologia, né? O abscesso com a formação de um nível hidroaéreo e o contorno aqui arredondado, né? Com a formação de uma cápsula. Última complicação que eu quero falar com vocês é sobre o dano alveolar difuso, que a gente já conhece, né? Olha a formação aqui das membranas hialinas. Estão lembrados? Então, só, né, recordar é viver. Lesão de barreira alvéolo-capilar, gerando edema alveolar exudato rico em fibrina. Quem que está lesando essa barreira alvéolo-capilar? Neutrófilos que foram muito estimulados pelos macrófagos alveolares, né, que estão superexcitados, gerando aí um processo inflamatório muito extenso, bilateral, né, que provoca a deposição das membranas hialinas e atelectasias multifocais, evoluindo nos exames de imagem com padrão vidro fosco, que é inespecífico, tá? E clinicamente, o paciente piorando da sua dispneia, evoluindo para insuficiência respiratória aguda, naquele contexto de síndrome da angústia respiratória do adulto. É uma possível consequência e complicação que a gente está vendo aí na COVID-19. Tá? E aí está aqui, né, para lembrar vocês que das pneumonias, a que mais evolui para dano alveolar difuso é uma pneumonia de padrão viral. Né? Então, falando aí do coronavírus, coloquei aqui para vocês, tá? E outro tipo de pneumonia que evolui muito para dano alveolar difuso é a pneumonia aspirativa,
né, por ela ser multibacteriana, ser um evento aí inflamatório, pró-inflamatório mais intenso, tá? Mas virtualmente qualquer pneumonia pode evoluir para adenoalveolar difuso, né? Desde que ela seja aguda, tá? Pneumonia crônica, não. Aqui mostrando na tomografia esses infiltrados do dano alveolar difuso, com padrão em vidro fosco, que é o que a gente observa muito na COVID-19, tá? E aqui na radiografia de tórax, a gente está vendo o padrão bilateral desse dano alveolar difuso. Muito bem, estou fechando, estou acabando, né? Só porque eu achei que as pneumonias crônicas ficaram muito esquecidas, eu trouxe algumas informações aqui para a gente elencar aqui nesse slide, tá? Mas só para a gente fechar, das pneumonias agudas, turma, a gente tem que saber fazer o diagnóstico precoce, fazer o tratamento precoce para evitar as consequências e complicações, né? E preferir, então, que o paciente evolui sem sequelas a partir daquela pneumonia aguda. Lembrando, tudo que a gente quer é identificar o agente etiológico causador, mas nem sempre a gente consegue, né? E às vezes demora tempo para a gente conseguir. E numa pneumonia aguda, a gente não pode perder tempo. Então, por isso, a clínica e a radiologia fazem com que a gente pense no principal agente etiológico naquele caso. E aí a gente já pode começar o tratamento de maneira empírica e depois ver qual foi o resultado dos exames para identificar o agente etiológico. Tá? Só para lembrar aqui uma coisa que eu veio na minha cabeça, colher o material, né, os exames, antes de iniciar o tratamento, para não interferir nos resultados. Tá certo? Muito bom. De pneumonia crônica, queria que vocês lembrassem que a gente tem um quadro clínico insidioso, mais atípico, mais arrastado, tosse crônica, perda de peso, tem maior tendência a confundir com um quadro de câncer, né? Então, tem diagnósticos diferenciais aí importantes. Na radiologia, as alterações são muito variáveis, né? Então, em conjunto, essa história clínica e essa história radiológica favorecem aí a necessidade de uma biópsia. É obrigatório? Não, tá? Mas no contexto de pneumonia crônica, o anátomo-patologista costuma participar mais do diagnóstico. Perfeito? É importante a gente lembrar que, pelo fato dela ser mais arrastada, ela evolui com sintomas mais brandos, né? Mas com muita destruição pulmonar ao longo do tempo, gerando cavitações, fibrose, calcificação. E, eventualmente, o paciente pode evoluir para uma insuficiência respiratória crônica por conta desse processo. Tá? Lembrar que nesse processo de destruição, de fibrose, pode se favorecer um episódio de pneumonia aguda superposto. Tá? Então, lembrar isso, que você pode se misturar um quadro crônico com um quadro agudo. Microscopicamente, muitas pneumonias crônicas geram uma resposta inflamatória de padrão granulomatoso, em que a gente vê células epitelioides, células gigantes multinucleadas, tá? E aí a participação do patologista para identificar esse padrão de resposta, certo? E coloquei aqui numa lista os agentes etiológicos principais, lembrando que muitos deles são agentes oportunistas que vão acometer principalmente os pacientes imunossuprimidos. Tá? Em primeiro lugar, as micobactérias, né, o Mycobacterium tuberculosis, gerando a doença tuberculose pulmonar, tá? Mas eu também posso ter micobacterioses atípicas, como o complexo Mycobacterium avium intracelulare e outras formas de micobactéria, tá? Que acometem quase que exclusivamente os pacientes imunossuprimidos, né? O Mycobacterium tuberculosis nem sempre. Pode ser uma pessoa imunocompetente, tá? Aqui a gente precisa de um contato prolongado com o agente etiológico, a gente tem que investigar quais foram os contatos daquele paciente para poder detectar outros casos e fazer tratamentos e profilaxias, né, nos contatos, né? Então, são outras preocupações que a gente tem de pneumonia crônica. Os fungos, né? A cândida pode gerar pneumonia, aspergilose, criptococose, histoplasmose, pneumocistose, paracoccidioidomicose, né? Deem uma lida no livro, né, a respeito de cada uma delas para vocês conhecerem. Tá? Mas lembrar, o diagnóstico é mais difícil aqui, fazer um diagnóstico empírico. Eu preciso confiar mais nos exames.
na identificação do agente. Né? E lembrar que ainda eu tenho pneumonia por estrongiloides stercoralis. Né? Então, uma estrongiloidíase pode ser a causa aí de uma pneumonia. Então, aqui, agentes mais esquisitões, né? Trouxe nessa imagem alguns desses agentes usando-se colorações especiais para identificação, como aqui o Mycobacterium no BAR, né, no Age BAR, aqui histoplasma, numa coloração de Grocô, tá? Ele é um fungo na forma de esporo, aqui Aspergillus, mas já numa forma de hifa, tá? E aqui, ó, dentro de uma resposta inflamatória granulomatosa, encontrando um paracoco aqui, ó, tá? Dupla camada, né, dupla parede, e o brotamento dos esporos, lembrando uma roda de leme de navio. Né? Então, coisas que vocês talvez se lembrem lá da microbiologia do ICB, que eu trouxe aqui, né, para relembrar. E aqui imagens da tuberculose pulmonar, com necrose caseosa, infiltrado inflamatório, granulomatoso, com células gigantes multinucleadas, células epitelioides, tá? Células epitelioides, linfócitos, e aqui mostrando o bacilo, né, pelo método do BAR. E macroscopicamente, um caso de tuberculose pulmonar em que a gente vê lesões muito destrutivas, formando cavitações, que a gente chama de cavernas tuberculosas, associada a um padrão de necrose caseosa nesse parênquima pulmonar, e que preferem aí a região dos ápices pulmonares. Tá? Eu não vou entrar muito em detalhe mais sobre a questão da tuberculose pulmonar, que seria muito interessante e muito propício, mas é porque no 6º período vocês vão ter uma aula sobre tuberculose, tá? Que é uma doença sistêmica, porque ela não acomete só a parte pulmonar. Né? Então, vai ter uma aula inteira sobre tuberculose na Anatomia Patológica 2. Tá bom? Então, para quem ficou curioso, né, espera um pouco, daqui a pouco vocês vão ter mais detalhes sobre esse assunto. Certo? Então, deixei aqui no finalzinho um pouco sobre as pneumonias crônicas, né, para vocês lembrarem que elas existem também, mas a nossa discussão aqui principalmente envolveu as pneumonias agudas. Certo? Tem muita coisa aí para vocês estudarem e a gente se vê na próxima semana com os distúrbios neoplásicos. Tá certo? Obrigado pela atenção.